Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Estamos iniciando uma nova campanha de orações. Iremos tratar de um assunto muito importante. Por mais que alguns irmãos ou irmãs ignorem, esta campanha de 5 dias irá nos instruir qual é a ação principal que devemos ter a fim de conhecer Cristo. O nome da campanha: Atos de Arrependimento. O arrependimento é uma das ações principais que todos devemos ter a fim de conhecer Cristo como nosso Salvador pessoal. O arrependimento é a nossa ação e o perdão é a nossa reação. Deus para conosco pelo seu amor perfeito por nós. Durante esta campanha de 5 dias, você receberá uma leitura bíblica diária. Nós iremos tratar sim essa leitura aqui, essa leitura bíblica diária, né? E um breve devocional planejado para ajudá-la a entender melhor a importância do arrependimento na nossa caminhada com Cristo. A partir de agora, iremos nos aprofundar, entender e nos capacitar sobre o verdadeiro ato de arrependimento. Amém. Graças a Deus. O Salmo 51 é o clamor de Davi a Deus por arrependimento pelo padrão de pecado que ele se envolveu na sua transgressão com Batseba. Você pode quase imaginar Davi de joelhos, clamando a Deus no alto de seus pulmões, pedindo a ele para levar seus pecados. Esse salmo também nos oferece uma visão de que o arrependimento deve ser semelhante em nossas vidas. Primeiro, Davi reconhece o seu pecado. Em seguida, ele pede perdão. Então, ele pede a Deus para ser renovado. Finalmente, ele pede a Deus para ajudá-lo a usar o seu pecado para ensinar aqueles que estão envolvidos no pecado e com necessidade de arrependimento. O que significa o arrependimento em sua vida. Como poderia seguir o exemplo de arrependimento de Davi para fortalecer seu relacionamento com Deus? Vamos meditar e entender o livro de Salmos, capítulo 51. A palavra diz: compadeça-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade do íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopor e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Espírito Santo. Restitui-me
a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifício, do contrário, eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrido não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua bondade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradará dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar e oferecerão novilhos. Aleluia. Vamos entender, compreender estes Salmos 51, a confissão e arrependimento, que o profeta Natã, em nome do Senhor, o repreendeu Davi por ter possuído indevidamente a mulher de Urias. No versículo 1, compadece-te de mim, ó Deus. A invocação inicial expressa o conhecimento que o salmista tinha da compaixão divina. Ele sabia que poderia contar com a bondade de Deus no reconhecimento de seu pecado e no seu pedido de perdão, embora não fosse merecedor. A doutrina acerca da benignidade, das misericórdias, da compaixão e do perdão divino. Então, entre as mais significativas do anúncio do Evangelho. Apaga as minhas transgressões. A palavra apagar sugere anular a acusação escrita e, neste caso, significa ser perdoado de todas as transgressões. No versículo 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me. A intensidade do pedido reúne mais duas palavras significativas. Ele pede para ser lavado como se fosse uma roupa suja e para ser purificado do seu coração. No versículo 3, pois eu conheço as minhas transgressões. Neste momento, reconhecer os pecados é um passo decisivo na busca do perdão, embora um passo difícil para as pessoas de culturas marcadas pelos conceitos de honra e de vergonha. No versículo 3, o meu pecado está sempre diante de mim. O pecado não perdoado alimenta o sentimento de culpa e impede o bom relacionamento com Deus. Versículo 4. Pequei contra ti. Os atos cometidos por Davi contra Urias e Betsaba ofenderam a Deus e afrontaram o padrão divino da santidade. Com isso, o bom relacionamento que o salmista tinha com Deus foi interrompido e só o perdão seria capaz de recuperá-lo. Veja em Romanos 3, versículo 4. Deus falou e julgou por intermédio de Natã. Semelhantemente, o pregador de hoje enfrentará situações que necessitarão da palavra severa. Neste momento, quando na Bíblia diz que os pregadores necessitarão de palavras severas, no que diz respeito que quando você comete o pecado e você vai na sua igreja, ou você conversa com o pastor, com o obreiro, né?
que você vá lá no ato de arrependimento, reconhece o seu erro. E daquela forma, a primeira forma que nós temos é de pegar o exemplo do Salmo 51 e explicar o que aconteceu com Davi quando ele cometeu o pecado contra o ato de se relacionar com uma mulher casada. E pecou contra Deus, porque ele tinha uma intimidade com Deus. E quando você persiste nos erros, o tom é mais severo. No versículo 5, Davi, o salmista Davi, o rei Davi: eu nasci na iniquidade. Não se trata de uma referência ao processo de concepção, mas ao reconhecimento de sua natureza pecaminosa. No versículo 7, purifica-me como com isopor, e ficarei limpo. O salmista recorda o ritual de purificação no qual era usado um ramo de isopor para aspergir a pessoa com sangue do animal sacrificado. No versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro. O verbo criar, bara, é o mesmo usado na narrativa da criação em Gênesis 1, capítulo 1. E o pedido do salmista, assim, reflete o desejo de algo novo na vida dele. No versículo 11, nem me retires o teu Santo Espírito. A restauração espiritual necessita da presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. No Novo Testamento, a doutrina do Espírito Santo é desenvolvida e colocada como experiência necessária no processo de salvação e de santificação das pessoas. No versículo 12, restitui-me a alegria da tua salvação. O perdão concedido por Deus traz a alegria da salvação. No versículo 13, então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos. A experiência do perdão divino é algo a ser compartilhado com outras pessoas. No versículo 16, pois não te comprazes em sacrifício. O salmista se refere ao sacrifício oferecido de modo formal, mas sem arrependimento sincero. No versículo 17, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Na perspectiva divina, as atitudes da humildade de arrependimento por parte do ofertante precedem o ato de oferecer sacrifícios. Muitas religiões dos cristãos negam esta verdade. E eu encerro na meditação dos versículos 18 e 19. Faze bem, edifica os muros de Jerusalém. Estes versos podem refletir um momento em que os muros de Jerusalém precisavam ser restaurados. Neste caso, a atitude solidária dos adoradores com a cidade precedia a oferta dos sacrifícios, considerados agradáveis a Deus. Agora, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova a mim um espírito inabalável. Neste exato momento, nesses momentos finais da campanha de 5 dias, atos de arrependimento, um coração puro. Há uma necessidade de limpeza em nossas vidas? O problema com a nossa relação com Deus é o seguinte: Deus diz, leve uma vida limpa, e nós, espere um minuto, isto é um problema. Porque, como disse Paulo em Romanos 3:23, todos pecaram e estão destruídos da glória de Deus. E porque todos nós pecamos, todos nós precisamos de perdão. O conceito de perdão, de ser justificado diante de Deus,
é retratado na Bíblia em muitas maneiras diferentes. Às vezes com um novo nascimento, às vezes com o pagamento de uma dívida, por vez como o rompimento de uma cadeia passada. Mas o quadro de perdão de Davi usa aqui é talvez a imagem mais comum em toda a palavra de Deus. Ele descreve uma purificação. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Alguns versos antes, ele escreveu: lava-me completamente do meu pecado, purifica-me do meu pecado. Salmos 51, versículo 2. Então, no versículo 7, purifica-me com isopor e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Salmos 51, versículo 7. Você vê, o pecado é sujo, ele mancha as nossas vidas. Isaías coloca desta forma: mas todos nós, como o imundo, e todas as nossas justiças são como trampos de imundícia. Isaías 64, versículo 6. E há necessidade que temos de ser purificado. Assim Davi diz: purifica-me, limpa-me, lava-me. As palavras que ele usa implicam uma lavagem completa e quase se pode imaginar uma mãe com a criança no tanque esfregando-o até a sua pele literalmente brilha e guinchos, limpando atrás das orelhas, se livrando de cada sujeira. Davi diz: Deus, que é que eu quero que você faça em mim, que eu me sujei? Eu estive fora brincando com algumas coisas que eu não deveria ter brincado e estou coberto de sujeira. Eu preciso que o Senhor me limpe. É uma imagem comum na Bíblia. Em Ezequiel 36, 25, Deus diz a Judá: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificado de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Ananias disse a Saulo em Atos 22:16: agora, por que te demoras? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome. A limpeza deve começar no coração. Davi não diz: mude a minha maneira como eu me comporto. Ele diz: mude o meu coração. Não é que o nosso comportamento não é importante, é que nós temos que começar no coração. Podemos passar por todos os movimentos certos, sem o nosso coração estar certo, mas se o coração está bem, tudo está no lugar. Tudo vai estar no lugar. É por isso que no Sermão do Monte Jesus diz: eu não quero que você se sente todo orgulhoso só porque você nunca matou ninguém. Eu quero saber o que está em seu coração. Eu não quero que você pense que você é alguém especial só porque você nunca cometeu adultério. Vamos dar uma olhada no que está no seu coração. Assim Davi diz: mesmo se eu nunca cometer assassinato ou adultério de novo em toda a minha vida, ainda que há algo aqui que é um problema, então, Deus, eu quero que você limpe meu coração. Eu quero limpar as coisas que eu penso, minhas prioridades, meus desejos de servi-lo, tudo isso. Em Efésios 4, Paulo fala sobre a mudança em nossas vidas que deve ter lugar quando nos tornamos cristãos. Ele chama isso de despojar o velho e vestir-se do novo homem. Viver como um novo homem envolve coisas como dizer a verdade e não roubar, coisas que às vezes fazemos. Mas note como ele começa esta seleção: a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, a vos renovar no espírito da vossa mente
e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4, versículo 22 a 24. Eu quero que você perceba na frase, em particular, a vos renovar no espírito da vossa mente. Paulo continua a dizer, assim é como você deve agir como cristão. E a razão pela qual você deveria agir desta maneira é porque você foi ensinado a ser novo em seu coração, onde a limpeza precisa começar. Deus cria o coração limpo. Davi não se oferece para fazer isso sozinho. Na verdade, ele sabe que não pode. E quando Davi diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, ele volta para a linguagem da própria criação nos primeiros capítulos de Gênesis. A palavra criar, usada aqui nos Salmos 51, é a mesma palavra hebraica usada em Gênesis. Na verdade, é uma palavra usada apenas de Deus. É uma palavra usada apenas de Deus na Bíblia. Isso significa criar algo do nada. Os seres humanos podem moldar, organizar ou reformar coisas, mas os seres humanos não podem criar nada. Nada. No verdadeiro sentido da palavra, não podemos trazer à existência algo que nunca existiu antes. Recentemente, eu li uma história sobre um grupo de cientistas que se reuniram um dia e decidiram que o homem percorreu um longo caminho e Deus não era mais necessário. Então eles escolheram um cientista para ir e dizer a Deus que eles não precisavam mais dele. O cientista se aproximou de Deus e disse, Deus, nós decidimos que não precisamos mais de você. Chegamos ao ponto que podemos clonar pessoas e fazer muito mais coisas milagrosas. Deus ouviu parcialmente e gentilmente o homem, e depois que o cientista terminou de falar, Deus disse, muito bem, e que tal fazermos o concurso de criar o homem? O cientista respondeu, ok, ótimo. Deus acrescentou, agora, vamos fazer assim. Como eu fiz nos dias antigos de Adão. O cientista disse, claro, não há problema. Inclinou-se e agarrou a um punhado de terra. Deus apenas olhou para ele e disse, não. Você vai criar o seu próprio barro. O ponto é que, mesmo que o homem possa chegar ao ponto que ele acha que pode estar no nível de Deus, ele não chega nem perto. Somente Deus tem o poder de falar e trazer ao mundo a existência. Aleluia, glórias a Deus. Só Deus pode criar. Portanto, não é surpreendente que, quando Davi quer um coração limpo, ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Por quê? Eu não tenho o poder de criar um coração limpo. E você também não tem esse poder. Salomão disse, quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do pecado. Provérbios 20, versículo 9. A resposta é óbvia. Nenhum de nós pode dizer isso. Só Deus tem a capacidade de pegar um coração do pecado e purificá-lo e limpá-lo. As pessoas tentam lidar com suas culpas em uma série de maneiras diferentes. Alguns tentam encobri-la com um monte de boas obras, pensando, se eu fizer obras suficientes, posso equilibrar a balança a meu favor. Mas as boas ações não te livram da culpa. Temos de ter uma atitude que permita a Deus mudar o nosso coração. Sim, Deus é o único que pode criar um coração limpo. Então, pode haver alguns que têm a ideia, bem, vamos apenas sentar e esperar Deus fazer isso. Observe como Davi se preparou antes dele pedir a Deus para criar nele um coração puro. Primeiro, houve contrição. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrido não desprezarás, ó Deus. Salmo
51:17. Davi era verdadeiramente contrito. Estar contrito significa estar ciente da nossa condição espiritual. Isso significa que o nosso interior é esmagado com um sentimento de culpa. Isso não significa apenas se sentir mal ou com remorso sobre o pecado. Isso significa que temos uma genuína e profunda tristeza para a nossa rebelião contra Deus e o desejo determinado de fazer de forma diferente. A nossa tendência é de racionalizar ou explicar ou desculpar ou defender ou justificar o nosso pecado. Um coração contrito não procura culpar as circunstâncias ou outras pessoas ou Deus pelo próprio fracasso. Você não vê Davi culpar Deus ou Batseba. Senhor, se você não tivesse me feito rei, eu não estaria andando no terraço do palácio. E além disso, você viu o que ela não estava usando. E ainda ouvimos esse tipo de coisa o tempo todo. Se você estivesse casada com esse idiota, você trapacearia também. Ou, não é minha culpa, o chefe é tão mesquinho que eu tenho de roubar a empresa para sobreviver. Ou, se eu não tivesse vizinhos tão terríveis, eu não iria perder tanta calma. Se esperarmos ter um coração limpo, deve haver contrição. Segundo, houve confissão, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Salmo 51:3, 4a. Há dois lados para a confissão de Davi. Primeira de tudo, ele confessou a si mesmo e disse: eu sei que eu pequei e não posso negá-lo, ou fugir dele, ou esquecê-lo. Eu reconheço o que eu fiz. Então, ele confessou o seu pecado a Deus: contra ti somente pequei. Junto com a sua admissão de culpa, está uma confissão de justiça de Deus, o direito de Deus de julgá-lo pelo seu pecado. Davi não faz apelo por clemência nenhuma, afirmação de que Deus é muito duro com ele. Não há recurso para uma sentença leve. Simplificando, ele diz: você está certo, eu estou errado. A confissão genuína exige que levemos o pecado tão a sério quanto Deus leva. Não é apenas um deslize, um erro. Nós precisamos ter a atitude correta para com o pecado, um ódio, um nojo. E nós precisamos determinar se afastar do nosso pecado. Salomão disse: o que encobre os seus pecados não prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará as misericórdias. Provérbio 28:13. Aqui no Salmo 51 está um reconhecimento fraco e cheio de pecado. Davi diz: eu reconheço meus pecados e eu não estou tentando encobri-los. Eles estão sempre diante de mim. Esse ato duplo de adultério e assassinato, que eu sou culpado. Ele não tenta encobri-los ou culpar a Deus por eles. Ele diz: não é culpa sua, Deus, é culpa minha. Essa é uma razão pelas quais muitos não podem encontrar o perdão pelos seus pecados. Eles sofrem há anos com a consciência pesada, porque eles não estão dispostos a vir para o lugar onde eles reconhecem o seu pecado. Eles se recusam a chamá-lo como Deus o chama. Eles se recusam a ser honestos como eles mesmos e com Deus. Mas nunca podemos ser perdoados enquanto fazemos isso. A primeira etapa no processo do perdão é o reconhecimento do pecado. Conclusão: cria em mim, ó Deus, um coração puro. A parte mais bonita da história é que Deus faz isso por Davi, e ele está disposto a fazer o mesmo por qualquer um de nós. Deus se deleita em ter a oportunidade de perdoar,
E quando Ele perdoa, Ele não continua a mantê-lo sobre as nossas cabeças. Às vezes temos dificuldade em perdoar a nós mesmos do que Deus. Às vezes sentimos sobrecarregados com o peso da culpa por muito tempo depois que Deus removeu o fardo do pecado. Precisamos seguir as instruções de Deus para encontrar perdão. Então, confiar que Deus cumpriu a sua promessa de perdoar. Tenha conforto nestas palavras. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, tanto tem ele afastado de nós as nossas transgressões. Salmos 103, 12. Esta noite, esta madrugada, esta manhã ou esta tarde, pode haver alguém neste lugar com a necessidade da purificação que Deus oferece. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz de novo. 2 Coríntios 5, versículo 17. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante de Ti, meu Pai, vem aqui pedir perdão por todos os meus pecados, todas as minhas transgressões. Diante desta campanha extra, essa campanha ela entrou no meio de uma maratona de campanhas que teremos agora no mês de julho. E ela veio ao meu coração, atos de arrependimento, que é o momento do renovo. Ano passado, neste mesmo período de julho, estávamos planejando fazer o ressuja, que é o ressurgir, que é o renovo, que é o renascimento. E hoje, meu Pai, diante dos arrependimentos, dos atos ilícitos, das mentiras, das soberbas, das transgressões, das maldades, das fofocas, você que está ouvindo essa campanha, você que anda com peso na consciência, com o coração atribulado, com situações financeiras insustentáveis, Deus quer te perdoar. Tudo se faz de novo. Amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Em nome de Jesus, permita que Deus purifique o seu coração. Amém.